Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Sejam muito bem-vindos essa noite na nossa igreja amada. Você que nos visita, seja abraçado e recebido por cada um de nós, amém? Estamos começando mais um ano, graças a Deus chegamos em 2025. E é normal que quando vem um novo ano, nós começamos com novas metas, nós começamos com novos projetos, novos sonhos. Tem aquela galera que curte as superstições, que pula 7 ondas, que faz promessas. Mas para nós termos um 2025 abençoado, não tem nada a ver com a nova roupa que você comprou, não tem nada a ver com as 7 ondas que você talvez pulou, não tem nada a ver com as promessas que você fez, mas sim com Jesus Cristo. Tem a ver se, ao invés de nós querermos comprar vestimentas novas, trocar realmente pelas vestimentas de Cristo Jesus em nossas vidas. Então eu quero desejar para você, primeiramente, um feliz ano novo, que esse ano seja um ano incrível para você, mas não só em conquistas pessoais, mas principalmente servindo a Cristo Jesus. Que esse ano de 2025 seja um ano que cause impacto na sua vida, não porque você conquistou uma casa nova, não porque você conquistou um carro, ou porque a sua saúde melhorou. Essas coisas são ótimas, são bênçãos do Senhor. Mas que 2025 fique marcado na sua e na minha vida, porque nós aprendemos a renunciar às nossas vontades para servir em primeiro lugar o nosso Deus. Amém? Então essa noite, como tema da mensagem, será o nome ruptura. Rompendo com o velho, para que nós venhamos viver o novo. Vou repetir mais uma vez. Ruptura, para que nós venhamos romper com o velho e viver o novo. Amém? Abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A versão da minha Bíblia é NVT, se puderem colocar em tela, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todos acharam, amém? Muito fraco. Todos acharam, amém? Então leiamos junto. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Vou ler novamente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Parte B. Não, só o versículo 17. E uma nova vida teve início. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque hoje o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de como igreja adorarmos o Seu nome juntos, Pai. Obrigado pelas canções que foram cantadas aqui, que exaltaram o Seu nome, Pai. Mostrando que cada um de nós estamos aqui essa noite para Te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Ó Deus, venha quebrantando os nossos corações neste momento, Pai, para que a Sua palavra venha criar raízes no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai, me capacita, Senhor, que o Senhor me use conforme a Sua vontade e não a minha, que a minha dicção, o meu pensar, o meu agir sejam seus. Em nome de Jesus, Pai, abra o nosso entendimento, Pai, para que nós venhamos entender a Sua vontade. É o que eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus, aqueles que concordam, digam amém. Amém. Então, como eu disse, nós entramos em um novo ano. Então, é um novo ciclo que se começa em nossas vidas. Mas nós não podemos entrar em um novo ano com as mesmas atitudes do ano passado. Se uma vez que ano passado você não tinha responsabilidade com Deus, que esse ano você tenha responsabilidade com Deus. Se ano passado as suas metas você não conseguiu alcançá-las, que esse ano você foque nas suas metas. Que esse ano a sua postura seja séria, mas que as coisas que venham a acontecer na sua vida seja coerente com o que você está fazendo. Nós precisamos dedicar a nossa vida 100% a Deus, para que as coisas comecem a ser mudadas em nossas vidas. Uma vez que nós consagramos o nosso ano a Jesus Cristo, não tem como a nossa vida permanecer da mesma maneira. Claro, nós temos que decidir aceitar essa mudança nas nossas vidas. Nós temos que dar aquele passo de fé e dizer: Deus, toma conta da minha vida. Que a minha vida não seja um domínio próprio meu, mas que seja, como nós cantamos, propriedade particular sua. E se uma vez que é propriedade particular de Deus, quem é o dono?
é Deus. Se você é propriedade particular de Deus, então Ele é o dono da sua vida. E se Ele é o dono da sua vida, Ele que dirige a sua vida, amém? Então vamos entender juntos, para rompermos com o velho homem e se tornarmos uma nova criação, nós precisamos estar olhando para Cristo Jesus. Nós acabamos de ler o texto em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que as coisas velhas já se passaram. Você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Então, se as coisas velhas já se passaram, porque muitas vezes nós ficamos presos nas mesmas atitudes. Porque muitas vezes nós tentamos, mas não conseguimos sair de uma zona de escravidão do nosso próprio eu. A palavra de Deus nos diz e nos deixa bem claro que nós devemos e podemos se arrepender. Que nós devemos e podemos tomar uma posição diferente. Que nós podemos e devemos dedicar a nossa vida 100% a único Deus, a único Senhor, que é o Jesus Cristo, o dono da nossa vida. Eu separei alguns pontos para nós entendermos essa ruptura que vai acontecer em nossas vidas. E o primeiro dele é: temos que romper com o jugo de escravidão. Repita comigo: temos que romper com o jugo de escravidão. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz dessa maneira: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Gálatas 5, versículo 1 diz: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente me libertou e te libertou. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Nós somos livres, como diz aquela canção, livre para correr, livre para cantar, livre para viver para ti, Jesus. Essa é a liberdade que Cristo nos deu. Então, se essa liberdade já está em nossas vidas, por que nós não conseguimos abandonar algumas práticas que nos levam a ficar escravos de nós mesmos? Se essa liberdade já está em nossas vidas, porque muitas vezes nós temos um pecado de estimação que nós não conseguimos vencê-lo. Se essa liberdade, Léo, está na minha vida, está na sua vida, por que é tão difícil? Repita comigo: nós temos que se vestir de roupas novas. Nós temos que se vestir de roupas novas. Quando um ciclo se encerra e um novo se inicia, nós temos a oportunidade de trazer algo novo para nossas vidas. Nós temos a oportunidade de tirar aquelas práticas ruins da nossa vida e colocar na máquina de lavar e deixar elas brancas como a neve. Mas só que eu, Leonardo, sozinho eu não consigo. Nós precisamos de uma pessoa que venceu tudo aquilo que nós passamos por dificuldade. Nós precisamos de uma pessoa que venceu a morte, que venceu as doenças, que venceu a preguiça, o desânimo, a mentira, a falsidade, a falta de perdão, a falta de amor. Nós precisamos dessa pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. O primeiro ponto: nós temos que romper com o jugo de escravidão. E eu sozinho eu não consigo, eu preciso do Senhor Jesus na minha vida, para que quando eu venho a pecar, quando eu sinto aquela vontade de errar, eu me lembre, eu tenho um Senhor que venceu tudo, então eu posso colocar nele o que está me cansando, o que está me sobrecarregando, que ele vai me aliviar, amém? Obrigado. Segundo ponto: temos que romper com o nosso egocentrismo. Nós temos que romper com o ego em nossas vidas. Nós temos que romper com o nosso eu. Eu separei uma frase, eu não sei se vai aparecer no telão. Se puderem colocar para mim, por gentileza. Primeiro ponto: temos que romper com o egocentrismo. Nós temos que tirar da nossa vida o centro, que é nós mesmos, e colocar Jesus. Tem uma frase de um livro que eu estou lendo, que diz dessa maneira: só Jesus pode preencher o vazio, porque ele é a fonte da vida em abundância, e quer preenchê-lo com essa vida. Certamente, o mundo não pode lhe dar o que está buscando, só Jesus Cristo nos dá a vida plena. Quando nós estamos colocando o nosso ego no centro do nosso coração,
nós começamos a colocar as nossas vontades aonde é o lugar de direito de Jesus Cristo. Então tem vazios, como diz Tim Keller, que é do tamanho de Deus, mas nós tentamos preencher com a nossa vontade, com os nossos desejos, com aquilo que a gente acha que é bom para nós. Mas não, como diz aqui no final dessa frase, só Jesus Cristo nos dá a vida plena. E o que seria essa vida plena? Você já parou para pensar? Muitas vezes a gente canta tantos louvor que fala de plenitude. Muitas vezes a gente lê tantas coisas que fala daquilo pleno. Uma vida plena que Cristo pode nos dar é uma vida preenchida do reino de Deus. É uma vida preenchida da presença dEle, aonde a gente não tem falta de nada. Porque Ele preencheu a nossa vida com o quê? Com a sua glória maravilhosa. Com a sua presença que nos satisfaz, com a sua presença que nos emociona, que nos leva a chorar, que nos leva a se prostrar, que nos leva a olhar para esse Deus e falar: eu não vivo mais sem você, Senhor Jesus. Em Gálatas 5, do versículo 13 ao 14, vai dizer dessa maneira: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, dessa liberdade para dar ocasião à carne. Vou ler mais uma vez. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, dessa liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos livres. Nós somos livres do pecado, da escravidão do pecado. Nós somos livres do maligno. Só que nós podemos dar brechas, e essas brechas têm que ser fechadas. Porque uma vez que nós começamos a andar de mão dadas com o pecado, nós voltamos a ficar no jugo de escravidão. Cristo Jesus nos libertou do pecado de uma vez por todas. Mas nós somos falhos, pecadores e errantes. E quando nós continuamos nessas práticas de pecado, nós voltamos a ser escravos. Só que Cristo deixou a graça dele. Ele deixou o Espírito Santo. Ele deixou a sua presença para que quando você estiver fraco, para que quando você estiver fragilizado, para que quando você estiver se sentindo sozinho, Ele te lembre: ei, eu estou com você. É esse Jesus que nos estende a mão e nos tira de uma vida de escravidão de pecado. É esse Jesus que nos estende a mão e nos tira de uma vida de solidão. É esse Jesus que estendeu a mão um dia para mim e me mostrou o seu amor. E esse amor me abraçou e tomou forma na minha vida. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Tem uma canção que diz: o seu amor está tomando forma em mim. Então, se o amor de Jesus toma forma em nossas vidas, é porque a nossa vida não é mais dele, nossa, mas é dele, Cristo Jesus. Próximo ponto. Nós entendemos aqui, temos que romper com o jugo de escravidão. Nós temos que causar uma ruptura e não viver mais escravos do pecado. Segundo ponto, temos que romper com o egocentrismo. E o terceiro, como rompemos com o nosso eu? Vocês já se perguntaram? Muitas vezes nós falamos: nossa, eu sou tão egoísta. Nossa, eu sempre penso muito em mim, penso só nas pessoas que estão perto de mim. Mas, quando eu estava estudando, eu pensei: como nós podemos romper com o nosso eu? Como nós podemos romper com a nossa própria vontade? E a Bíblia é tão incrível que ela tem resposta para tudo. Quando você estiver com dúvida, irmão, consulte a palavra de Deus. Quando você estiver insatisfeito com alguma coisa na sua vida, consulte a palavra de Deus. Porque ela é um dicionário, ela é um livro de instruções, ela é um livro de prática, ela é a própria palavra de Deus. Ela é o manual da nossa vida. Então ela pode nos ensinar a romper uma velha vida para viver o novo em Jesus. E muitas vezes as pessoas usam esse novo pensando só na parte financeira, pensando só na parte para prosperar, para conquistar, para ter uma vida que todos olhem e falem: nossa, essa pessoa ali é abençoada. Mas o romper com o velho homem e viver o novo tem a ver em romper com uma velha vida de pecado e ter uma vida em santidade, separado do mundo, separado das coisas que te aprisionam e te levam para uma liberdade em Cristo Jesus, aonde você o sirva em amor e em verdade. Então, como nós podemos romper com o nosso eu? Temos que nos examinar.
Temos que abrir mão de nós mesmos e, o mais importante, tomar a nossa própria cruz. Então, como nós rompemos com o nosso eu? Primeiro, eu tenho que me examinar. Eu tenho que ver os pontos que me afastam de Jesus. Os pontos que colocam no meu coração a minha própria vontade, que colocam no meu coração o meu próprio eu, que colocam no meu coração o meu desejo de ter uma vida longe de Deus. E depois disso, nós temos que abrir mão de tudo isso. Tem que abrir mão. Deus, seja o centro da minha vida, seja o centro da sua vida, cumpra em mim a sua vontade. Depois que entendemos, nós pegamos a nossa cruz e levamos ela. Porque nós temos que renunciar à nossa vida para servir a Jesus Cristo. E como eu disse, eu fiquei me perguntando, como podemos romper com o nosso eu? E a palavra de Deus é tão incrível que ela nos ensina. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 e 17. Se puder pôr em tela, para que eles acompanhem. Gálatas 5, do versículo 16 ao 17. Diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Mais uma vez, como rompemos com o nosso eu? Olha a resposta. Por isso eu digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Vou ler mais uma vez. Como vamos romper com o nosso eu? Por isso eu digo, deixem que o Espírito guie a minha e a sua vida. Só tem uma maneira de nós rompermos com o velho homem. Só tem uma maneira de nós não satisfazermos os desejos da nossa natureza humana. É deixando que o Espírito Santo de Deus guie a nossa... Vocês estão aqui, irmão? Guie a nossa vida. Então, o Espírito Santo tem que ser o nosso guia. O Espírito Santo tem que guiar a minha e a sua vida. Quando as coisas parecem difíceis, Deus, eu não estou suportando mais. É para esse Deus que nós temos que correr e pedir auxílio de quem? Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Então Ele vai me consolar, Ele vai te consolar e vai guiar as nossas decisões. Então em 2025, que as nossas decisões não sejam pautadas no que eu penso, no que você pensa, mas no que Cristo Jesus tem para as nossas vidas. Nós precisamos vestir as novas vestes. E eu quero usar como exemplo os discípulos. Eles tomaram sua própria cruz e seguiram a Jesus. Eu vou usar o exemplo aqui de Mateus. Mateus, cobrador de impostos, odiado pelo povo judeu, como um traidor do seu povo. Ele abriu mão de riqueza, porque era um homem rico. Abriu mão de moradia boa. Abriu mão da sua vida boa, para quê? Para servir a Jesus Cristo, porque ele encontrou a verdade nele. Paulo, um homem de grande importância, como diz no momento, um homem de patente, abandonou tudo, porque em Jesus ele encontrou a verdade. Tomé, um homem incrédulo, ele era um homem incrédulo, mas ele encontrou a credulidade em Cristo Jesus. Eles precisaram romper com algumas decisões da vida deles, para viver algo novo e extraordinário na presença de Jesus Cristo. Na nossa vida não é diferente. Nós temos exemplos vivos na Bíblia, que nos mostraram que é melhor abandonar as velhas práticas, para viver as novas. Mas não são novas práticas pensando na nossa satisfação própria, porque a palavra de Deus vai dizer, ame a Deus sobre tudo e todos, e o próximo como a ti mesmo. Quando nós rompemos com o nosso eu, quando nós vamos rompendo com a nossa vontade, nós entendemos que os nossos olhos têm que estar fixados nesse Deus, para que nós venhamos servir o nosso próximo em amor. Então, como nós podemos romper com o nosso eu? Temos que romper com alguns pontos. O primeiro, falta de arrependimento. Ah não, Deus, depois eu oro, vou deixando para lá. Nós temos que se arrepender no momento do ato do nosso pecado. Segundo ponto, falta de perdão. A palavra de Deus diz que aquele que muito perdoa é muito perdoado. Como você quer ser perdoado por Cristo Jesus se você não consegue perdoar o seu irmão? Como eu quero ser perdoado se eu não consigo perdoar a minha esposa? Como nós vamos viver a plenitude da presença de Cristo em nossas vidas, se a nossa vontade, o nosso ego
o nosso achismo está em primeiro lugar. Olha para o seu irmão e diga assim, ó, perdoe. Terceiro ponto, falta de reconciliação. A palavra de Deus vai dizer que nós somos reconciliados em Cristo Jesus. E se nós somos reconciliados nele, nós temos que se reconciliar com o nosso irmão. Como nós vamos ter uma vida em Cristo Jesus se nós não conseguimos amar o nosso irmão, nós não conseguimos perdoar o nosso irmão e nós não conseguimos viver em comunhão? Não tem como. Jesus Cristo, Ele é a própria comunhão, Ele vive em comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito estão juntos, em comunhão. Como nós vamos dizer que nós amamos a Jesus, que nós servimos a Jesus, que nós amamos esse Deus, mas o irmão que está do meu lado, eu não perdoo? É hipocrisia, gente. Nós temos que examinar a nós mesmos. Nós temos que olhar para dentro de cada um de nós. Nós temos que colocar na mesa, Deus, olha, ó, eu não consigo fazer isso, mas o Senhor fez, então eu posso. Esse é o Jesus que está estendendo a mão essa noite para mim e para você, para que nós venhamos entender que Ele tem muito mais. É muito mais do que os nossos olhos podem ver. A Su falou aqui, gente, a gente tem que parar de andar no raso. E muitas vezes a gente imagina que o profundo é quando a gente começa a sentir arrepio. Quando, eu choro no culto. Não. O profundo é quando você tem tempo com Jesus Cristo. O profundo é quando Ele dizer, no momento, falar, entra aqui porque eu te conheço. Vem, amado da minha alma, porque eu te conheço. A vida com Deus é uma vida de relacionamento. Se nós queremos romper com o velho, nós temos que se relacionar com esse Deus que é infinitamente mais, que é um Deus eterno, que é atemporal. Esse Deus nos chama pelo nome. E essa noite Ele está colocando em nossos corações que está na hora de abandonar o passado. Está na hora de deixar aquela, eu não sei o nome daquela bola de ferro que fica no pé, que você vai arrastando e parece que sua vida não anda. Por quê? Você está andando com as velhas práticas. É hora de jogar essas roupas fora e viver novas vestes. Está na hora de romper com o antigo para que viva um novo. Está na hora de quebrar um ciclo e viver um ciclo novo. Jesus está nos chamando para viver uma novidade de vida nele. E essa novidade de vida nele é uma vida de paz, de alegria. É uma vida satisfatória, onde nós sabemos que pode vir o dia mau, pode vir o dia bom, mas a nossa certeza é que a salvação está em Cristo Jesus. É a nossa certeza que nossos olhos estão em Cristo Jesus. A nossa certeza é que o nosso lar não é aqui, mas sim é lá com Ele, nas moradas celestiais que já foi preparado para os que estão salvos. Os nossos olhos não têm que estar no terreno, no que a gente está vendo. Lógico que nós somos seres humanos, nós somos frágeis, nós se magoamos, nós ficamos tristes, nós choramos. Só que, quando nós entendemos que o amor de Deus é muito maior do que qualquer coisa, a única coisa que queima no nosso coração é agradar a esse Senhor. É satisfazer o desejo desse Senhor. E o desejo do nosso Deus é que nós vivamos em unidade, pois nós somos a igreja do Senhor. Tudo bem, nós entendemos aqui que nós temos que romper com o jugo de escravidão. Temos que romper com o nosso ego. Nós também entendemos aqui como nós temos que romper com o nosso eu. O que nós temos que fazer para tirar a nossa vontade do centro? E depois de romper com tudo isso, com toda essa escravidão, com todo esse medo de viver o novo, o que nós temos que fazer? Depois que nós entendemos que uma vez que nós tiramos as velhas vestes e vestimos as novas, nós podemos declarar dessa maneira. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Vou ler mais uma vez. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, se nós rompemos com as coisas velhas, e as coisas velhas já se passaram, então essa verdade é para mim e para você. Nós somos crucificados com Cristo. Já não sou eu, já não é você quem vive, mas é Cristo que vive em nós, e as velhas coisas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. Toma posse dessa verdade. É a palavra de Deus que está dizendo isso, não é o Leonardo.
Nós precisamos romper com o velho e viver o novo. Nós precisamos dar um salto de fé na nossa vida e entender que o centro é Jesus, a centralidade é Jesus. Aqui nessa igreja o centro é Jesus, nos louvores o centro tem que ser Jesus, na ministração o centro tem que ser Jesus, no seu trabalho você tem que ser um agente do reino para que o centro seja Jesus. Jesus é o centro, e se Ele é o centro, nós somos servos e nós servimos com amor. Eu vou passar mais uma frase, você poderia colocar em tela para mim? Nós somos crucificados com Cristo. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Cada vez que nos aproximamos da essência de Jesus, somos profundamente impactados. Vou ler mais uma vez. Cada vez que nos aproximamos da essência de Jesus, somos profundamente impactados. Se você está se aproximando de Jesus, como eu disse lá no início, não tem como permanecer do mesmo jeito. Porque Ele começa a nos impactar de uma tal maneira, Ele começa a mexer no nosso coração, Ele começa a mexer na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de olhar, de ouvir, e nós somos profundamente impactados. Jesus quer impactar a minha e a sua vida. Mas para que esse impacto seja completo em nós, nós temos que fazer como João Batista disse, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Que eu venha me tornar pó e que os holofotes estejam em ti, Jesus. Apontar para Cristo e falar, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu estou aqui, ó Jesus, para ser um agente do teu reino, para levar amor a quem precisa, para levar perdão a quem precisa, para servir o meu irmão, para estender a mão e fazer a sua igreja crescer. Pois nós precisamos alcançar as pessoas que estão precisando. Nós entendemos qual é o motivo de causar uma ruptura numa vida passada, em atitudes passadas, para que nós possamos viver o novo. Mas e depois? Ô Léo, e depois? Eu rompi com uma vida de pecado, eu rompi com as minhas vontades, eu estou vindo na igreja, eu canto as canções que o louvor ministra, eu ouço a palavra que o pastor tem ministrado aqui nos domingos, mas e depois? O que eu tenho que fazer? E depois disso, o que nós temos que fazer? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao 20. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Todos acharam, amém? Vamos ler. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Vou ler novamente essa parte. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Versículo 20 e último. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. E depois, nós entendemos o que nós temos que fazer, temos que romper, mas agora Ele nos dá uma instrução. Nós somos embaixadores de quem? De quem nós somos embaixadores? É isso que Ele quer de nós. O que Ele quer de você não é, Cidinha, que você tenha só o melhor carro. Eduardo, que você vira o maior engenheiro do mundo. Não, o principal que Ele quer é que você seja embaixador do reino de Deus aonde quer que você esteja. Ele diz na palavra dele aqui que nós somos reconciliados com Ele para que nós possamos reconciliar os outros. Esse é o nosso chamado. O chamado do Leonardo não é vir aqui na frente e pregar e achar isso bonito. O meu chamado é onde quer que eu esteja, eu dar frutos do reino para que as pessoas sejam reconciliadas com Cristo Jesus. O nosso coração tem que queimar por essa reconciliação. O nosso coração tem que ter o amor para o irmão e dizer, olha cara, vem servir Jesus, abandona essas práticas de pecado.
Eu sei que é difícil, mas você tem um Deus, um Pai que estende a mão, que te ama, que te abraça. Nós somos chamados para reconciliar o nosso irmão em Cristo Jesus. Temos que dar a glória a Cristo. Devemos ser embaixadores de Cristo. Devemos buscar o reino e a sua justiça. Mateus 6:33. Depois que eu comecei a praticar Mateus 6:33 na minha vida, meus olhos mudaram. Lá diz: busque o reino de Deus e a sua justiça. Aí agora vem a bênção. E todas as coisas serão acrescentadas. Mas o segredo para ter uma vida abençoada é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Amar a Deus sobre tudo e sobre a todos, e o próximo como a ti mesmo. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com o próximo que você vai servir. Não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o louvor, mas tem a ver com a pessoa que você vai depositar tempo para que ela seja alcançada em Cristo Jesus. O foco não está em nós, irmãos. O foco está em Jesus. E Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o príncipe, o rei, a majestade. Ele é aquele que nos amou primeiro. Ele é aquele que nos instituiu primeiro. Ele é aquele que nos direcionou. Ele é aquele que nos preparou. E o principal foi o que pagou um preço de morte na cruz para que hoje você possa estar aqui, louvando e adorando Ele em liberdade. Em liberdade. Eu já estou finalizando. Eu gostaria que o Ministério de Louvor se colocasse aqui, por gentileza. E nós temos que refletir. Nós temos que começar a refletir em nossas vidas. No início da palavra eu falei que nós devemos nos examinar, que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e ver aquilo que está nos impedindo de ter uma vida reta em Cristo Jesus. Nós temos que tomar a nossa cruz. Nós temos que parar um pouco de olhar para o nosso irmão e começar a olhar para nós. Porque nós temos tantas coisas para mudar. Nós temos tantas coisas para fazer. Então, que eu e você, nós venhamos ser um braço nesse lugar. Que eu e você sejam pessoas que estão dispostas a servir. Mas não servir a igreja, mas servir a um Deus poderoso, que está em busca de pessoas que estão estendendo a mão para o próximo. Nós estamos vivendo em um mundo onde o amor já se esfriou, onde pais não respeitam mais os filhos e os filhos muito menos respeitam os pais, negligenciando um mandamento com promessa, que é honrar o pai e a mãe. A imoralidade está demais, a sexualidade está pervertida. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós precisamos de pessoas que saibam se posicionar, de pessoas que não abrem mão, que não colocam uma vírgula, mas se posiciona firmemente e fala: olha, Jesus Cristo não se agrada disso, e eu estou aqui para falar a verdade. Nós precisamos nos posicionar nos momentos difíceis. A palavra de Deus diz que virão momentos difíceis, mas a igreja do Senhor não vai perder para o inferno, porque tem pessoas que irão se posicionar. Tem cristãos que irão se posicionar e vão dizer: eis-me aqui, Senhor. Na palavra de Deus diz que Ele não quer que nenhum se perca, que nenhuma pessoa venha se perder. Mas para nenhuma pessoa se perder, precisa de pessoas como eu, como você, como o Benhur, como o Eduardo, como a Tami, o Henry, a Neide e outros que estão aqui, que se posicione firmemente e diga: Jesus, conta comigo, porque onde quer que eu estiver, eu vou proclamar o seu reino. E ali haverá arrependimento, ali haverá salvação e haverá justiça de Deus. Nesse momento eu gostaria que você se colocasse de pé, fechasse seus olhos e começasse a olhar para dentro de você mesmo e perguntasse: Deus, o que eu tenho que mudar? Eu pergunto isso diariamente: Deus, o que eu tenho que mudar? Deus, o que eu tenho que fazer para que eu possa te servir melhor? Você que ainda não entendeu o chamado de Deus para a sua vida, que você começa a pedir para que Ele fale com você neste momento. Que nesse momento não seja só o encerramento do culto, ou o encerramento da palavra, mas que seja um startar de coisa nova na sua vida. Que seja um rompimento do velho homem, que as novas vestes de Cristo Jesus sejam implantadas em cada um de nós.
Que nós venhamos sentir a presença dEle, não nos emocionando, mas nos impulsionando a mudar. Nos impulsionando a sair de uma zona de conforto, onde nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo realmente é o que é a verdade. Que essa noite seja um start na minha e na sua vida, para que nós venhamos viver o novo em Cristo Jesus. Eu gostaria que colocasse em tela para mim, Apocalipse 3, versículo 20 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 20 ao 22. Diz dessa maneira: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. Próximo. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coloca o versículo 20 mais uma vez, por favor. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Feche seus olhos, se concentre em Deus. Eu não sei como está a sua vida diante de Deus, mas eu sei que Deus está chamando cada um de nós. Os tempos não são fáceis, as mídias estão pregando coisas contra as famílias, e é o momento de nós entregarmos tudo a Cristo. E nessa noite eu te convido a entregar tudo a Jesus. Você que quer se arrepender neste momento, ore e se arrependa. Se humilhe na presença de Deus, porque é isso que Ele quer de nós, a nossa devoção, a nossa dependência, para que as coisas novas aconteçam. E você que se sentiu tocado por Jesus e quer aceitar Ele como Salvador da sua vida, coloque a mão no seu coração, eu gostaria de orar por você. Você que quer se arrepender e quer ter uma nova vida em Cristo, coloque a sua mão no seu coração, eu quero orar por você. Jesus quer fazer algo novo em nossas vidas. Jesus quer fazer algo tremendo em nossas vidas, mas não está relacionado só em bens materiais, mas sim principalmente em uma vida espiritual saudável nele. E você que tem esse desejo, coloque a mão no seu coração. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, papai, pois a sua palavra é viva e eficaz, e aonde ela é ministrada, pai, há mudança, há incômodo. O Senhor não deixa nada da mesma maneira, Deus. E eu te peço, Deus, que neste momento aquelas pessoas, ó Deus, que querem voltar a ter comunhão contigo, ó Pai, que o Senhor, Pai, vai de encontro dela, se possível neste momento, com o seu Espírito Santo, e ela sinta o seu cuidado, ela sinta o seu amor, ela sinta o seu abraço, o seu aconchego, Senhor. Que essa pessoa que uma vez estava longe, Pai, ela venha se reconciliar contigo como o Senhor se reconciliou com Deus, para que ela venha viver uma novidade em Ti. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Também oro, Pai, pelas vidas que se propõem a Te aceitar como único Salvador suficiente. Deus, que o Senhor a fortaleça, Pai, que o Senhor direcione, que o Senhor alimente ela com sua palavra, para que ela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas continue reto os olhos em Ti, Jesus. Meu Deus, que o Senhor, nesse novo ciclo, nesse novo ano de 2025, ó Pai, venha nos fazer viver o extraordinário em Ti. Mas é um extraordinário, Pai, onde nós venhamos renunciar às nossas vontades, ó Deus, para viver a Sua. Que nós venhamos amar mais o nosso irmão, que nós venhamos perdoar mais o nosso irmão, Pai. Que nós venhamos estender a mão para o necessitado, que nós venhamos ser generosos, ó Deus. Muda, Pai, tira as coisas do lugar e nos posicione no centro da Sua vontade, Senhor. Que o centro seja o Senhor em nossas vidas, ó Deus. Que o centro sempre seja o Senhor, Pai. E nos fortaleça, Deus. Nos capacita e nos faça, Pai, sermos separados desse mundo. Nos faça ser vistos como pessoas santas,
que renunciaram às próprias vontades para viver a sua. E como diz a sua palavra em Gálatas, Senhor, que em primeiro lugar nós venhamos ser embaixadores de Cristo, aonde quer que nós estejamos. E é dessa maneira, Pai, que eu encerro este momento, Pai, de ministração. E que cada pessoa que recebeu a sua palavra, Pai, entenda que vale muito mais a pena, muito mais, Deus, renunciar a vida para te servir, Deus. Que vale muito, Pai, renunciar às vontades, os desejos, os pecados, a imoralidade, para estar prostrado nos seus pés. Deus, coloque em nós uma motivação a mais, para que nós possamos te servir em espírito e em verdade. É no seu nome maravilhoso, Deus, que eu entrego este momento e te agradeço, Pai, porque o Senhor tem acrescentado salvos. O Senhor é o Deus da nossa vida e o Deus desse lugar. Nós te louvamos no nome do seu Filho amado Jesus, e aqueles que creem aplaudam o nome do Senhor. Amém.